estejam todos bem, tranquilos. Vamos então dar início à palestra desta segunda hora, tentando compreender um pouco melhor o capítulo 2 do livro Caminho, Verdade e Vida, do médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo 2 intitula-se Segue-me Tu. Este livro de mensagens, para quem não esteve na primeira hora, e com certeza a irmã Isabel fez uma breve introdução, é um livro que faz parte de uma coleção de livros espíritas que busca sempre o nosso esclarecimento, o contributo da espiritualidade e da prestatividade do médium a nosso favor, para nosso benefício, para nos poder trazer instruções, explicações, aplicações, no fundo, ao nosso dia-a-dia, para o nosso bem, para nos ajudar, através do conhecimento, a fazer as melhores escolhas, a colocar em nós maior vontade e aprimoramento, porque, já sabemos, quanto melhores pessoas nós formos, mais felizes seremos. Então este livro vem nesse seguimento, através de mensagens, através de ensinamentos, melhor dizendo, de Jesus. O Espírito Emmanuel vem-nos dar essa explicação. Sabemos que ao tempo de Jesus não se alongava nos seus dizeres. Eram frases concisas, cheias de sentido, cheias de significado, mas que necessárias em termos de linguagem ao povo da época. No entanto, com o contributo da espiritualidade superior, hoje já conseguimos esmiuçar, já nos é mais fácil compreendê-las através da ajuda da espiritualidade amiga, como Emmanuel, que nos vai explicar o que é que Jesus quis dizer com determinadas observações. E neste capítulo 2, Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Em João, no capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos da luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria ao mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum dos nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faça o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cofarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Esta mensagem de esclarecimento que o Espírito Emmanuel nos proporciona
traz-nos aqui várias questões que devemos analisar. Desculpem. Aconteceu aqui qualquer coisa que eu não tenho os outros slides. Eles estavam aqui todos e agora só estão 6. Mas pronto, não há problema, que eu vou explicar por aqui. Eles estavam aqui todos, eram 3 e por algum motivo eles desapareceram. Deixem-me pôr aqui. Eu vou só desligar e voltar a ligar. Vou ver se não estará aqui noutra janela. Por algum motivo os outros slides não estão. Não há problema, eu faço a explicação. Conseguem ver? Desta vez não gravei na pen, mas não faz mal, eu explico por aqui. Portanto, os slides seguintes eram, no fundo, breves itens sobre o texto. Mas vamos acompanhando por aqui. Portanto, acabámos de ler o texto, a mensagem na íntegra. E agora... Ok. A primeira frase diz-nos, nas comunidades de trabalho cristão. Eu iria um bocadinho mais além. Portanto, trabalhos cristãos, sim. Nós sabemos que os trabalhadores da seara de Jesus, que somos, não é? Muitos de nós, felizmente, mas também no nosso trabalho do dia-a-dia, nós, se temos irmãos que se vão mantendo equilibrados, tranquilos, fiéis ao seu trabalho, aos seus propósitos, outros, eu penso que também todos nós, em alguns momentos, vamos tendo algumas dificuldades no caminho. E devemos interromper o nosso serviço ou deixar-nos afetar com essas circunstâncias, ou devemos seguir o nosso trajeto, não dando especial ênfase e não deixando que essa perturbação nos afete. Emmanuel diz-nos que, por vezes, ficamos altamente preocupados com as questões dos outros, com as adversidades dos outros, com aquilo que nós achamos que são imperfeições dos outros, ou que às vezes não estão tão bem. Não nos compete a nós esse julgamento. Compete-nos a nós, enquanto seres já conscientes que precisamos evoluir, analisarmos-nos a nós, fazer o melhor que pudermos o nosso trabalho e não olharmos para os outros com os olhos de apreciação, de julgamento, de crítica, de muitas vezes apontar o dedo. Porque nós também falhamos, e muito. Todos nós somos falíveis, todos nós muitas vezes temos equívocos, pensamos que estamos a agir de forma correta e não estamos. Então, nenhum de nós ainda neste momento, neste grau de evolução aqui no planeta Terra, está em condições de fazer esse julgamento, essa avaliação, seja de quem for. Ainda que, por deficiência ainda moral de muitos de nós, quase todos, vemos tudo nos outros e temos muita dificuldade em ver o que está em nós. E Emmanuel diz mesmo, como o mundo se elevaria se cada um cuidasse de forma séria da sua parte. Nós já temos tanta coisa que nos preocupe, nós já temos tanto trabalho para fazer em nós e naquilo que nos rodeia, que são as nossas obrigações familiares, profissionais, cristãs, também para quem vereda por essa via, já temos tantos a fazer. Como ainda conseguimos ter tempo, disponibilidade mental, disponibilidade até energética para prestarmos atenção, às vezes, a mesquinices que têm a ver com os outros? São falhas nossas. Cada um tem as suas falhas, cada um faz o seu caminho, assume o seu percurso.
Mas sempre que nós deixarmos de prestar atenção a nós, ao nosso caminho, e prestarmos atenção ao que é que o outro está a fazer, estamos em falta. Sem dúvida nenhuma. Porque nos desconcentramos, nos desviamos daquele que deve ser o nosso rumo. E, às vezes, até endividando-nos mais, não é? Porque estamos a ser, às vezes, injustos, às vezes com uma postura que não é correta perante o outro irmão. Até porque hoje é ele e amanhã podemos certamente ser nós a tropeçar e a falhar também. Achamos nós que é uma falha. Portanto, com perfeição e sinceridade. Os nossos julgamentos, já falámos. Exatamente, e só Jesus, porque nós não vimos todos com a mesma tarefa. Como nós não estamos todos no mesmo grau evolutivo, nós não vimos todos com as mesmas, no fundo, tarefas, obrigações. Então, cada um que se concentre na sua e Jesus saberá o que é melhor para todos. O bom pastor, sempre o bom pastor, permanece vigilante, atento. Pastor porquê? Porque a doutrina também nos ensina, e Jesus deu-nos essa mensagem, que Jesus cuida dos seus irmãos, não é? Com um grau evolutivo ainda mais inferior ao dele. Ele, como um bom irmão mais velho, cuida de nós, vigia o que se está a passar connosco. E prometeu que as ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Nós também estudamos na doutrina espírita que nós não vamos ficar neste patamar evolutivo para sempre. Portanto, nós vamos evoluindo, uns mais depressa, outros mais devagar, mas Jesus a todos observa, a todos ampara, na medida certa para cada um. Certo, convicto que todos lá chegaremos. E cada um, claro, como eu disse, mediante o seu grau, tem as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Aqueles que pensam, que acham que já fazem muito, eu já faço muitas coisas, tanto que ainda há para fazer. Achamos muito aos nossos olhos, mas quando daqui há muitos anos, olharmos para trás já no mundo espiritual e vermos assim, e eu achava que fazia muito. Quanto mais evoluirmos nós formos, mais consciência, ou melhor consciência nós temos de como nós ainda éramos pequeninos nesta fase. E achamos que somos mais do que alguém, não é? Que temos até, às vezes, o direito de criticar. Não é verdade. Ainda temos muito para caminhar. Vamos-nos, talvez, olhar como nós agora olhamos para os nossos erros de infância, de juventude, com este olhar que nós pensamos assim, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Que tontice, isto não faz sentido. Nós ainda somos assim, crianças espirituais, que quando formos adultos vamos rever-nos e dizer, enfim. Sempre que te importa a ti, façamos sempre o nosso caminho, atentos àquilo que é essencial na nossa vida, não nos desviamos, não é fácil. A nossa sociedade, o nosso dia-a-dia impele-nos a isso, a essa, eu não diria disputa, mas é essa competição do ter, do ver, do ser. É muitas vezes incutido isso às crianças desde pequeninas. Nós vivemos com uma pressão muito elevada da nossa sociedade de ser, temos que ter um bom trabalho, precisamos disto, temos que ter isto, temos que ser assim, E essa pressão faz-nos, por vezes, desviar daquilo que é essencial para nós, para o nosso equilíbrio. E, certamente, é nas coisas mais simples do nosso dia-a-dia, da nossa vida, quando paramos e vamos à nossa essência,
Perguntamos quem somos, o que estamos fazendo aqui, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos propósitos. É nesses momentos, nessa simplicidade, na nossa simplicidade, é nesses momentos em que nos sentimos melhor, em que a nossa vida e o nosso caminho faz mais sentido. É o momento que nos encontramos com a nossa essência divina, aquela que nos guia e que nos acompanha para sempre. Então a mensagem desta hora é sobretudo essa. Pensemos em nós, no nosso caminho e deixemos o caminho de cada um entregue a si. E perguntam, não posso ajudar, não há nada que eu possa fazer, porque por vezes vemos pessoas que nós gostamos desviando-se, às vezes, de alguma forma. Podemos orar. A oração, sempre nestas situações, é o melhor contributo. Oração, pedir ajuda, para que, se algum equívoco envolve aquele irmão ou aquela irmã, prece, oração por ela, rogando à espiritualidade amiga, e essa sim sabe o que realmente se passa e o que realmente se pode fazer para ajudar, irão ajudar na medida que for melhor para aquele irmão. Então, prece, oração, tranquilidade e muita vigilância. Vigilância. Sabemos que Jesus e que o nosso Pai do Céu olha por nós, mas nós temos que ser responsáveis e olhar por nós próprios. Atenção aos caminhos, atenção às influências, muita atenção. Precisamos ter muita responsabilidade. Com isto termino esta breve explicação do capítulo número 2, Segue-me tu. Seguimos então Jesus, o seu Evangelho, que esse sim não nos falha, esse sim é o caminho, a verdade e a vida. É o roteiro mais seguro e essencial em nós. Sigamo-lo e que Jesus nos proteja e nos ajude sempre no rumo mais certo. Muito obrigada a todos.